3 coisas que todo relacionamento precisa ter. Se você pudesse chegar a essa conclusão rapidamente, na sua cabeça, rápido, 3 coisas que todo relacionamento precisa ter. Quais seriam essas coisas? Vou te dar 5 segundos. Acabou o seu tempo. Talvez você tenha pensado em várias, né? Ou talvez você não tenha pensado em uma. Talvez, cara, que porra é essa de coisa que relacionamento precisa ter? Meu Deus do céu, eu tô perdido pra caramba, não faço nem ideia. Então, existem realmente, de fato, 3 elementos que fazem uma imensa diferença em qualquer relacionamento. Qual é a primeira? Rotina. Um relacionamento precisa ter rotina. E entenda, sendo ele um relacionamento à distância ou não, as rotinas precisam existir. Ah, mas meu relacionamento é à distância, como que eu construo rotinas? Hábito de ligação, constância de mandar um presentinho, um iFood, sabe? Tirar um domingo ali pra, sei lá, interagir mais com o seu parceiro, com a sua parceira. Isso é muito importante. O que acontece quando a rotina não nasce? Falta previsibilidade de como será o dia. E isso gera ansiedade. Então pensa comigo no seguinte, você tem um relacionamento, seu relacionamento é à distância. De repente, a pessoa não manda mensagem. De repente, chegou o final do dia. De repente, já é a noite. E às vezes você esperou o dia inteiro para conversar com aquela pessoa. E não chegou nenhuma mensagem. Porque não tem nenhuma rotina de bom dia por WhatsApp em mensagem. Olha que bosta. Não tem nem mesmo uma rotina de conversar no almoço. Entende? Você precisa ter os seus rituais com o seu parceiro, com a sua parceira. E em um relacionamento à distância, isso é mais importante ainda, esses rituais online. Você tá indo almoçar? Tira uma foto, pô. Chegou no trabalho, tira uma foto, manda um bom dia. Ai, mas eu fico esperando ele mandar bom dia, isso, aquilo. Tá bom, beleza, legal. Não mandou em meia hora, passado do horário que ele sempre manda você, ué. Por que não? Então, essas rotinas online, eu compreendo que elas são um pouquinho mais chatas, né? Mas precisa ter horário. Precisa ter um tempo para conversar com a pessoa. Precisa ter uma organização na semana. A pessoa precisa saber o que você está fazendo e onde você está. Ai, mas isso não é ser possessivo? Não, é ser rotineiro. Ser possessivo é toda hora ficar perguntando onde você tá, onde você tá, onde você tá. Outra coisa é, eu sei que ele tá no trabalho. Eu sei que ele trabalha até tal hora. Eu sei que de tal hora até tal hora ele tá no jiu-jitsu. Eu sei de que tal hora até tal hora ela tá trabalhando. Ela tá fazendo algo pra mãe dela. E você precisa entender a importância disso. A partir do momento em que você tem segurança pra saber que você não está com a pessoa, mas você sabe o que ela tá fazendo, você se sente melhor, a ansiedade baixa. E num relacionamento virtual, essa presença online vai segurar muitas vezes um relacionamento de terminar muito precocemente, enquanto vocês não conseguiram de fato, né, tornar esse relacionamento um relacionamento pessoal. Ele é um online, vocês estão em lugares distintos, isso é importante entender. Se você tem um relacionamento presencial, né, ou seja, você mora na mesma cidade que a pessoa e tudo mais, também existe um nível de importância na rotina. Veja, você não está grudado com a pessoa. Consequentemente, também devem existir rituais rotineiros. Qual é a diferença de um relacionamento online para um relacionamento presencial? A possibilidade de toque físico, de contato, de você sentir a pessoa perto de você. E uma vez que, entre aspas, os pequenos rituaizinhos ali de bom dia, etc., já existem, aí cabe a você construir rituais presenciais. Que tipo de rituais presenciais são esses? Que tipo de rotinas são essas? Ora, vocês podem combinar de toda quarta-feira ir jantar. Só vocês dois sem celular. Todo domingo ir pra academia junto. Mesmo eu, já casado, né, com anos de casado, faço isso ainda com a minha esposa. Domingo eu sei que é um dia que eu treinarei com ela, né, então a gente vai pra academia junto. Quinta-feira é um dia que eu sei que após as 7h30 da noite nós ficaremos juntos. Vamos assistir um filme, vamos assistir uma série, vamos jantar. Segunda-feira, após almoço, eu sei que a gente vai ter um tempinho ali pra tomar um cafezinho. Porque tudo isso foi ordenado, foi organizado. E o que isso cria entre nós? Mais intimidade e conexão. Quando esses pequenos rituais não existem, a intimidade ela fica afetada. Porque vocês não têm aquele momento. E, consequentemente, a única intimidade que às vezes se mantém é o sexo. E olha lá, porque a tendência de um casal é ir transando cada vez menos quando esta sintonia, essa intimidade não está de acordo em outros contextos da vida. É a famosa perca de admiração. Você perde admiração pela pessoa muitas vezes porque ela não te dá atenção. E aonde é que essa atenção é criada? É fora da cama. É justamente pelo ordenamento dessas pequenas ações que formam rotinas. Desde o bom dia no WhatsApp,
até 1 hora ali depois do almoço de segunda-feira, por exemplo, para tomar um café. Eu sei que as nossas vidas são diferentes, que a minha organização provavelmente é diferente da sua, mas também cabe isso na sua vida. É só você sistematizar de um jeito que você consiga cumprir. Rotina. Segundo, planos no longo prazo. E esses planos vão desde planos extremamente simples. E eu posso te dar um exemplo. No sábado iremos jantar em um lugar diferente que eu escolhi, assim assado. Até planos, para quem não é casado, de casar. Viagens. O nosso ordenamento de viagens já está preparado. As nossas próximas, quando a gente termina uma viagem, a gente já programa outra. Então a gente já sabe para onde a gente vai no final do ano, para onde a gente vai ano que vem. Isso, de certa forma, cria no casal um senso de estar olhando para uma mesma direção. E eu dei exemplos muito simples. Uma viagem, uma janta, mas podem ser planos muito mais complexos. Por exemplo, poxa, eu gostaria de ter filhos com você depois de 2 anos. O que você acha de nós começarmos a tentar em 2 anos? Eu entendo, se você é cristão, se você crê muito nessa questão de, vai vir quando Deus quiser e etc., eu te entendo. Mas existem muitos casais que não são assim. Que eles precisam sentir um pouquinho de segurança, principalmente financeira, para poder ter uma criança. Então vai de cada um. Mas é um plano que o casal muitas vezes faz. O plano de casamento. Uma das coisas mais frustrantes e broxantes para uma mulher é namorar 10 anos e o cara não ter a capacidade de pedir no noivado. É muito desagradável. Entende por que às vezes a mulher fica 10 anos com um cara e não casa, conhece outro, começa a namorar, 1 ano depois casa? Porque alguém teve culhão ali de falar, eu vou te assumir como minha mulher. E a mulher, meu Deus do céu, cara, é tudo que muitas vezes ela quer se sentir segura na presença de um homem que a assume como sua esposa. Isso também se aplica a patrimônio. Vamos comprar tal carro em tanto tempo, vamos comprar um apartamento assim, assado. Lá em casa a gente já sabe exatamente os nossos próximos carros. Já sabe mais ou menos quando que eles vão vir, se Deus permitir, claro. Já sabemos os nossos próximos investimentos em capital. Embora muito disso fique sob minha gestão e minha responsabilidade, a minha esposa tem livre acesso a tudo isso. Eu falo com ela, eu converso com ela, eu digo, isso aqui é assim, assado, o que você acha? Pode ser? Podemos colocar tal prazo? É assim. Isso mantém o relacionamento vivo, porque o casal continua olhando da mesma direção. Se você não tem um plano com a pessoa que está do seu lado, nem pro curto prazo, nem pro médio prazo, nem pro longo prazo, reveja o seu conceito de relacionamento, porque o seu relacionamento está frágil. E nessa fragilidade pode dar merda. Porque falta o quê? Segurança. Segurança é uma necessidade emocional que nós temos como ser humano. Pensa nisso. Estamos de acordo? Vamos pro próximo? Então a gente já falou de rotina e já falamos de planos. E o terceiro elemento? Sexo. Sexo. Que inclusive pode ser um sexo agendado. Parece idiota, né? Mas muitos casais têm dificuldade para transar. Por que eles têm dificuldade para transar? Porque a vida tá muito louca. Trabalho até tarde, filho para cuidar, muitas vezes compromissos e mais compromissos sociais. Então o casal vai perdendo o tempo dele. E à medida em que o casal vai perdendo o tempo dele, a parte sexual é a primeira que vai sendo deixada de lado. E o que acontece quando um casal vai perdendo a sua parte sexual? Vai deixando de lado isso. A relação vai se tornando uma amizade. Existe uma teoria triangular do amor, que diz basicamente que o relacionamento tem 3 pontos essenciais: compromisso, intimidade e paixão. Então, quando existe um compromisso, existe intimidade, existe uma amizade. A paixão muitas vezes é incitada pelo quê? Pelo calor, pelo sexo, pela presença muitas vezes mais sólida do outro na sua vida, pela vulnerabilidade provocada por uma ação sexual. Se você tira isso, você tem um excelente companheiro, mas muitas vezes você vai passar a desejar outras pessoas. É porque você não ama o seu marido? É porque você não quer estar com ele? Não, é porque você está necessitada de sexo. É um instinto. Homem é a mesma coisa. Tem umas frases meio trouxas, né? Que não tem como a gente aplicar ela a todos os conceitos, mas às vezes ela faz sentido. Uma delas, se não está transando com você, está transando com outra. Veja, hoje a pornografia, ela gerou inúmeros problemas sexuais para o homem, porque à medida em que ele vai se alimentando desse tipo de conteúdo, ele vai perdendo tesão de transar. O sexo para ele é virtual. Então não tem como a gente afirmar assim, não tá transando com você, tá transando com outro. Para. Às vezes o cara tá perdido num vício de pornografia, de masturbação. Mas que às vezes, e principalmente mais antigamente, né, quando não tinha tanto acesso à internet, essas coisas todas, isso poderia ser uma hipótese muito real e muito sólida, isso é verdade. E até hoje existem caras que são assim. Então eu não quero
E não quero mesmo. Que você olhe pra essa realidade da vida a dois e deixe de incluir nela o sexo. Mesmo que ele seja, ó, seguinte, olha ali pro seu namorado, pro seu marido, ou ao contrário, né, pra sua namorada, pra sua esposa. A gente precisa transar. A gente precisa transar. Vamos agendar? Toda quinta-feira a gente vai, sei lá, fazer comer e jantar e depois a gente vai transar. Qual é o problema? O problema muitas vezes é não fazer isso. E assim, pô, quando a gente pensa, existe uma frequência sexual ideal pra cada casal. Cada casal é um. Tem casais que vão transar menos, tem casais que vão transar mais. Mas um gatilho pra você perceber mais ou menos a frequência adequada pra você, isso você não precisa compartilhar com ninguém. É você perceber os seus pensamentos. Geralmente, o seu desejo sexual, quando ele começa a vir, quando você começa a perceber que você precisa transar, você começa a idealizar coisas. Começa a pensar em sexo. E às vezes você começa a pensar em sexo com outras pessoas. Eu não conheço a sua cabeça, eu não conheço a sua realidade, eu não sei como tá moldado o seu imaginário. Às vezes vai ser só com o seu marido, vai ser só com a sua esposa, vai ser só com o seu namorado, vai ser só com a sua namorada. Mas se começou a pensar em sexo, você precisa transar. Por quê? Porque senão você vai alimentando esses pensamentos, eles vão crescendo dentro de você. Até que em algum momento eles podem se tornar uma materialização, né? Então você pode fazer uma cagada. E existem pessoas, por exemplo, vão transar hoje, vai demorar uma semana pra elas começarem a ter esse tipo de pensamento. Tem pessoas que vão transar hoje, vai demorar 2, 3 dias pra elas terem esse pensamento. Entende? Isso vai meio que metrificando a sua demanda sexual. E tem pessoas que não vão ter esse pensamento, tá? É só um macete, mas que não se aplica a tudo. Mas se por acaso você percebe, né, que existe essa dificuldade, você tem esse tipo de pensamento, esse é um indicador. Cada 3 dias eu começo a ter esses pensamentos meio estranhos, talvez seja meio que o meu prazo pra suprir as minhas necessidades. Outras pessoas uma vez por semana, outras pessoas uma vez a cada 15 dias. Aí vem muito do seu acordo com a pessoa que tá do seu lado. Sexo é importante, não ignore isso. Então, combinado? Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo.